Saúde os irmãos na paz do Senhor. Nós estamos aqui hoje reunidos para apresentar a Deus este culto de adoração, que para nós tem como título culto de ensino. Nós viemos aqui para aprender a palavra de Deus. Você que está em casa, já prepare aí a tua Bíblia. Você que tem a revistinha da escola bíblica, já fique em posição, porque hoje nós vamos aprender mais uma porção da palavra de Deus. Eu convido você nesse momento, juntamente conosco, a se apresentar o teu coração diante de Deus, numa breve oração. Em seguida nós vamos adorar ao Senhor com 2 louvores, amém? Santo Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai querido, nós estamos nesta noite, nesta terça-feira, Senhor, reunidos, Senhor amado, em teu nome, aqui, meu Pai amado, com apenas algumas pessoas, Senhor, fisicamente, mas online, Senhor, os teus filhos estão se achegando para estar conosco, meu Pai amado, aleluia, neste culto ao qual nós viemos para aprender uma porção da tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus, usa o teu servo, Senhor amado, o nosso pastor Evandro Martins, para trazer esse ensino aos nossos corações, que o teu nome venha a ser exaltado através do teu filho, Senhor, através, meu Pai amado, daquilo que o Senhor usará, Senhor, na vida dele, para a glória do teu nome. Meu Deus, abençoa os nossos irmãos que estão em casa, vem de encontro a cada um, Senhor, aqueles, meu Pai amado, que estão passando por aflições, devido, Senhor amado, a toda essa pandemia. Senhor, o Senhor é o consolo, o Senhor é a estratégia, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que traz a cura, o Senhor é aquele que salva, que liberta, aleluia, o Senhor é aquele que restaura. E assim, Senhor amado, nós convidamos, meu Pai, a tua presença está conosco. Fica à vontade no nosso meio, Senhor, porque o que nós queremos é adorar a Ti na beleza da Tua santidade. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Glória a Jesus. Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se age só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, aleluia, e enche-me até que em mim se ache só ti. Então, pode dizer, usa-me, Senhor, aleluia, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo.
transforma-me, enche-me, usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Meu Deus, como é gostoso adorar a Deus, né? Verdadeiramente, nós nos sentimos regozijante na presença do Senhor. Verdadeiramente é um lugar para se entender. E quando Davi louvava a Deus, aquilo que estava ruim, irmão Jansen, na vida de Saul, ele se afastava, porque realmente o louvor, ele quebra a cadeia, o louvor, ele quebra o grilhão, o louvor, ele abre as portas, o louvor, ele traz a presença de Deus. A Bíblia fala que a presença do Senhor é entronizada em meio aos louvores do seu povo. Eu sou povo de Deus, é povo de Deus, Jansen? Aleluia, a presença do Senhor está sendo entronizada aí na sua casa, aleluia, junto com os teus. Por isso você tem que agradecer mesmo a Deus, tem que pedir: Senhor, usa-me, sonda-me, enche-me de ti. Eu tenho certeza que o Senhor fará coisas maiores ainda daquilo que você pede ou daquilo que você pensa. Aleluia, Ele é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso. Nosso Senhor, que nos traz alegria nesta noite. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do Evangelho da cruz, mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar. Maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, o amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Aleluia, oh, glória. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu amo Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Pode simplesmente até gritar que Deus me abandonou. Eu vivo pela fé e sei de um Deus que estende as mãos para me levantar. Sei em quem eu tenho crido, que é poderoso para fazer
essa oportunidade de louvar o Senhor. E passamos aqui, irmão, nós queremos chamar para estar conosco o nosso pastor Evandro Martins. Já vai tomar o assento dele e ele vai estar passando isso tudo aqui para a glória de Deus. Que Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Paz do Senhor. Amém, meus irmãos? Aleluia. Estamos com alguns probleminhas técnicos, mas louvado seja Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede, irmãos, de mais uma vez estarmos na tua santa e bendita presença. Eu louvo a Deus porque hoje nós vamos tratar de uma lição maravilhosa, uma lição muito boa, né? Compromissados com a evangelização, né? Os irmãos que nós estamos transmitindo pelo o Facebook da igreja, né? Tem alguns irmãos que estão pensando que é o meu ou é o da pastora, mas é o meu, o Facebook da igreja, o ao vivo da IERV. Então eu aviso o povo aí para nós estarmos aí engrandecendo o nome do Senhor. Compromissados com a evangelização, né? É a lição 11, compromissados, né? Envolvidos, direcionados com a obra de Deus, com o Senhor. E isso é muito importante, irmãos, nos dias de hoje, porque a nossa igreja, ela passa por momentos difíceis, desafios, situações em qual nós precisamos se desprender, porque o evangelismo não é só os obreiros, o pastor, mas o evangelismo é cada um de nós. Temos esta missão, este compromisso de espalhar o evangelho, né? O evangelho fala do quê? Boas novas. Então nós temos que levar essas boas novas. É um mandamento ou é uma ordenança? O que você pode me dizer? É um mandamento ou é uma ordenança evangelizar, né? Eu acredito que sejam os dois. É uma ordenança de Deus e também um mandamento que o Senhor deixou para nós. Nós vamos estar vendo aqui alguns textos. Eu quero que os irmãos aí já abram aí a Bíblia em Ezequiel 33, 11. Já deixa no gatilho, né? Eu quero que os irmãos abram em Atos 1 e 8 também. Aleluia. Mateus, vou abrir aqui em Mateus, né? Nós estamos em poucos aqui. Graças a Deus, né? Mateus 10 e 8, 10 e 8 e 16, aqui, louvado seja Deus, para nós estarmos falando desta lição de hoje. É muito importante, irmãos, nós aprendermos com o Senhor Jesus, né? Atos 1, 8. Abre em Ezequiel 33, 11, né? Atos 1 e 8. Texto áureo da nossa lição. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos, capítulo 1, versículo 16. O evangelho de Cristo é o poder de Deus para a salvação. E se é o poder de Deus para a salvação, aleluia, tem que ser passado, né? Tem que ser divulgado, tem que ser pregado, tem que ser anunciado. Não somente aqueles que estão à igreja, aqueles que conseguem vir à igreja, mas aqueles que estão do lado de fora, daqueles que necessitam, aleluia, glorificar a Deus, bem dizer o nome do Senhor, porque tem muita gente lá fora que não tem forças, não tem condição de vir. Talvez o inimigo envergonha, talvez a situação é tão precária, tão difícil, que as pessoas não conseguem chegar a uma igreja
esperando talvez uma discriminação, né? Será que nós estaríamos preparados aqui se entrasse uma pessoa transvestida de travesti, de um bêbado, todo sujo? Você está preparado? Nós estamos como igreja preparados para receber essas pessoas, né? Para falar do amor de Cristo para elas, ou Cristo veio só para nós, os crentes? Só para nós que conhecemos. Outrora nós éramos pessoas que não conheciam a palavra de Deus, que não tinham o entendimento da palavra de Deus, mas o poder de Deus nos alcançou, o poder de Deus nos transformou, daquilo que nós éramos, aleluia, para o que nós somos agora, até aquele dia da volta do Senhor Jesus. A verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos, tanto o rico, o pobre, o que não tem nada, aleluia, o que tem a nacionalidade de outro, estrangeiro. Nós temos que, de todos, essa é a nossa responsabilidade para a salvação. E como nós fazemos isso? Evangelizando, falando da palavra de Deus, né? Aleluia, isso é muito importante. Eu quero ler lá em Ezequiel 33:11, alguém lê aí para mim? Ezequiel 33:11. Diga-lhes que juro pela minha vida que eu, o Senhor Deus, não me alegro com a morte de um pecador. Eu gostaria que ele parasse de fazer o mal e vivesse. Povo de Israel, pare de fazer o mal, porque é que vocês estão querendo morrer. Amém? O Senhor não tem prazer, né, de fazer o mal a estas pessoas que praticam o mal. E como nós conseguimos chegar a esse ponto? Através da evangelização, através da palavra de Deus, nós podemos alcançar estas vidas. Aleluia. Atos 1:8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e semeeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém? Ser-me-eis minhas testemunhas, tanto, né, em Samaria, até os confins da terra. Nós somos testemunhas de Cristo, testemunhas daquele que nos chamou para a vida eterna. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Por isso, irmãos, Mateus aqui 10, aleluia, e 8, também nos diz assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste e de graça dai. Então, se nós recebemos esta palavra de graça, se nós recebemos esta palavra do Senhor de graça, que nos limpou, nos adornou, nós temos que dar de graça, através do que? Da espontaneidade, através da evangelização, através da pregação de boas novas. Mateus ainda capítulo 10, versículo 16, eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como a serpente, inofensivo como as pombas. 17, acautelai-vos porém dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão em suas sinagogas. É um desafio nós pregarmos a palavra de Deus e estamos sujeitos, somos levados como ovelha ao matadouro todos os dias, porque pessoas não receptivas, pessoas que não estão ainda preparados, vão querer, né, fazer igual Estevão, né, apedrejá-lo, porém por pregar a palavra de Deus, por falar do amor de Deus ali, aleluia, eles apedrejaram aquele homem, né, e ele ainda falava assim: não lhe impute este pecado. Não, olha que interessante, irmão. Quando nós somos servos de Deus, quando nós aceitamos a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia, nós temos uma mudança de vida, nós temos uma mudança de dentro para fora. As coisas ruins que nós fazíamos, nós não fazemos mais. As coisas ruins que nós praticávamos, nós não praticamos mais.
E por isso nós estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. E aleluia! E nós vamos encontrar desafio? Vamos. Nós vamos encontrar empecilhos, impedimento? Vamos. Mas também nós vamos encontrar a mão do nosso Senhor e Salvador, que nos conduz a pastos verdejantes, né? Diz assim a palavra que o Senhor é o nosso pastor, né? Aleluia! E nada nos faltará. Ele não vai nos faltar, né, pastor? Ele não vai nos faltar. Se nós buscamos a face do Senhor, se nós buscamos a presença do Senhor, é muito importante, irmãos, nós, mesmo na nossa fraqueza, estarmos buscando ao Senhor a tempo e a fora de tempo, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Nós vamos aqui pelo ponto central. A evangelização é um compromisso da igreja com Deus. Não é da igreja com o pastor, com os presbíteros, não. É da igreja com Deus. Nós fazemos tudo para Deus. Se você louva para Deus. Se você ora para Deus. Se você faz alguma coisa na casa do Senhor, é para Deus, né? E o nosso compromisso é com Deus. Por isso nós procuramos estar no centro da vontade do Senhor, né? E fazer aquilo que o Senhor determina para nós. E é muito difícil, irmãos, nós sermos cristãos, aleluia, e estarmos certinhos ali. Porque quando nós chegamos nessa perfeição, eu acredito que o Senhor nos arrebata, né? Para que nós não venhamos pecar novamente, né? Mas eu louvo a Deus por isso, né? Que o compromisso da igreja é com Deus, não é com o homem, não é se eu estou aqui para fazer algo para o homem, para mostrar para o homem que eu sou, que eu posso fazer, eu estou enganado, eu estou perdendo meu tempo. Eu tenho que fazer para Deus, e Ele que do alto vê, me recompensará com as suas bênçãos maravilhosas. O objetivo geral é conscientizar a respeito do compromisso com a evangelização. O compromisso, eu tenho que conscientizar você que é necessário nós evangelizarmos. Coisas que é difícil, irmãos. É difícil você sair aí e encontrar rejeição, porque o amor de muitos está esfriando. As pessoas não estão mais crendo que Deus possa fazer algo, né? Só quando a obra é de Deus mesmo, quando Deus toca os corações, é que as pessoas vêm para a igreja, né? Mas é através do quê? Do evangelismo. É através da palavra dita por mim, por você, pela televisão, por qualquer meio de comunicação, né? E o inimigo quer o quê? Que nós se calemos, que nós fiquemos aqui sentadinhos na nossa cadeira, ou no altar, ou na nave da igreja, né? Dando glória a Deus, se alimentando daquilo que Deus está dando para nós. Mas Deus não quer só isso. Deus quer que nós, cada um de nós, sejamos servos, e de todos, irmãos. Não é do branco, do preto, do amarelo, não. É de todos aqueles que necessitam. Daquele que entrar aqui embriagado, daquele que entrar aqui transtornado, daquele que entrar aqui, nós temos que saber o que dizer, como agir para ganhar esta alma para o reino dos céus. Não é eu que ganho a alma, mas é o Espírito Santo de Deus que está em mim, que está em você, que vai fazer esse trabalho. E às vezes nós se omitimos de falar de Deus. Aleluia, a gente está em determinados locais e diversos assuntos são colocados. É a oportunidade que Deus nos concede de falar do amor dele. Muitas das vezes nós se omitimos, porque se eu falar aqui, né, vou falar de Jesus. Não, temos que falar, irmão. Está escrito aqui na nossa testa que nós somos carta lida, servos de Deus, testemunhas, né? Nós somos levados ao matadouro todos os dias, né? Aleluia. Objetivos específicos é mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais, né? Porque aquele que não tem amor ao evangelismo, ele não é pentecostal. Concorda? A salvação vem do quê? Do evangelizar. A salvação vem do quê? Do glorificar e exaltar o nome do Senhor. Se você não tem esse prazer de evangelizar, porque quando nós recebemos algum presente bom, alguma coisa nova, a gente gosta de mostrar para os outros, não gosta? Gosta de chegar e falar, olha, nós recebi isso aqui, ó, que benção, tal.
é a mesma coisa quando nós recebemos esse presente de Deus, que é a salvação, nós temos que mostrar a todos. Com alegria, né? Com alegria, a alegria da salvação sobre as nossas vidas. É igual quando um presidiário sai de uma penitenciária, ele sai com uma alegria, né? Porque ele foi livre, foi liberto. Ele está livre, né? O cara cantou a liberdade dele, ele sai, oh, Senhor, né? Vou tomar uma coca, vou comer uma coxinha, né? Tudo que era restrito ali. E quanto tempo a gente ficou preso na mão do inimigo, né? Bebendo, se drogando, se prostituindo, pensando mal, falando mal, fazendo mal, né? E Deus veio sobre nós e nos libertou desta cadeia. Os objetivos específicos é mostrar, né? Que é a evangelização, enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, todos, irmãos, todos, desde o mais vil, desde o mais, né? Até aquele bonzinho, louvado seja Deus. Então, irmãos, nós temos que pensar nisso, enfatizar é caracterizar. Por que Jesus morreu? Morreu por mim e por você, na cruz do Calvário, amém? Argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural, né? Por quê? Porque tem outros países, outros modos, né? E a gente tem que se adaptar para chegar nessas transculturalmente, também saber, né, como eles louvam a Deus, como eles praticam a palavra do Senhor, né? Louvado seja Deus. Então, irmãos, isso aqui é muito importante. Nós vamos estudar esses 3 tópicos aqui. Eu vou fazer a leitura bíblica em classe. Eu quero que os irmãos aí nos ajudem. Eu vou ler o primeiro aqui, que está em Marcos, capítulo 16, do 14 ao 20. Se você tiver com a sua Bíblia aí aberta aí, você pode também acompanhar esta leitura bíblica em classe. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão nas serpentes e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Amém, meus irmãos? É um texto muito rico, né? Finalmente ele apareceu aos 11, né? Assentados juntamente, lançou o rosto a incredulidade. Eles não criam que o Senhor tinha ressuscitado, né? E é muito importante que eles, tendo partido, eles pregaram por todas as partes. Ali na igreja de Atos, ali quando eles receberam ali o batismo, aleluia, com o Espírito Santo, e falaram em novas línguas, ali não foi de uma maneira que falasse em mistério, mas um falava na língua do outro as maravilhas de Deus. Olha que interessante, né? Eles falavam nas línguas dos outros as maravilhas de Deus, e aqueles entendiam. Eles estão falando de Cristo na nossa língua, e isso é muito importante, né? Eles estão falando na língua, né? Não foi aquele Pentecoste, o reteté, não, que ninguém entendia nada, não. Uns estavam falando de uma língua que aqui tinha povos de todos os lugares, e aquele povo, quando saiu dali, eles foram para suas terras e começaram a pregar, a evangelizar. Olha que interessante isso, irmãos. Eles começaram a evangelizar, começaram a glorificar o nome do Senhor, e isso foi em toda aquela província ali, onde tinha um povo ali, ficou sabendo do evangelho do Senhor Jesus, né? Pastor Evandro, é por isso que a gente tem que sempre pedir a Deus que se revele a nós, né?
porque o Senhor Jesus, quando ele ressuscitou pela manhã, ele se manifestou, se apareceu para Maria Madalena. E depois dessa aparição, ela foi correndo anunciar que vivo está aquele que já era morto, né? Então, é essa fé dessa mulher, naquele momento de luto, naquele momento de aonde está o meu mestre, aonde está aquele ao qual eu seguia, que era um momento de acabou, a esperança se foi, trouxe para ela, avivou a fé daquela mulher, trouxe esperança, trouxe um novo objetivo de vida. E esse objetivo fez com que essa mulher anunciasse para todos aqueles que ela foi levar para os discípulos, né? As boas novas. Ela então, tinha uma mensagem que ninguém tinha. Exatamente. Então, né? nós também podemos Cristo ter essas ressuscitou. mensagens. E ele falou, ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Sim. E os discípulos parece que não entenderam, né? Ela foi lá ungir o corpo do Senhor, não avistando o corpo do Senhor. Ela falou, roubaram o meu Senhor, onde puseram? Aí o Senhor próprio falou com ela, por que você está buscando aqui no lugar dos mortos? Né? Tem que... Entendeu? Porque aquele que está vivo, né? Aí quando ele falou o nome dela, ela falou Rabi. Interessante, né? E ela saiu com esta mensagem. É quando a gente aceita Jesus, irmãos, nós estamos no primeiro amor, nós queremos falar de Jesus para todo mundo. Mas né? também vem as ordenanças da obediência, né? Sim, pastor? mas é o primeiro amor. Tem pessoas que se tornam, né, até chatas, porque o assunto é só Jesus, mas é o primeiro amor. E muitas vezes, né, a chama está acesa, né, a chama está ardente, e a gente não aproveita esse tempo, né? E chega um tempo que essa chama vai ficando que nem um pavio que fumega, né? Aí o Senhor tem que pedir misericórdia, né, para o Senhor nos levantar, para o Senhor nos suspender, né? Mas é interessante. Na introdução aqui, aleluia, eu quero que vocês já abram em 2 Pedro, 1 Pedro 2:9, primeira carta de Pedro 2:9, deixa já no gatilho aí. Atos 4:20, 1 Pedro 2:9, depois Atos 4:20, você também aí na sua casa, você pode abrir aí, para nós estarmos dando o andamento aqui no estudo. A introdução diz assim: o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus. A igreja, ela é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar a mensagem do evangelho a um mundo que perece por causa do pecado. Olha que interessante. A igreja não é a igreja A, a igreja B, a igreja que Cristo fala somos nós, eu e você, que somos a igreja. E nós somos a única agência que Deus estipulou na terra para nós pregarmos a palavra de Deus, para a salvação, para a remissão dos pecados. É isso que nós temos que tomar. Não é, olha, só o pastor, só os obreiros, só o evangelista que tem que fazer esse negócio. Nós estamos iniciando agora, mas todos nós somos como uma agência, aleluia, escolhida para pregar o reino dos céus. Foi o Senhor levantou a mim, levantou a você, e muitas das vezes nós somos omissos, seja no nosso trabalho, seja na escola. As pessoas às vezes não sabem nem que eu e você é crente, né? Por quê? Porque nós não falamos de Jesus, nós não evangelizamos, né? E às vezes as pessoas, quando vêm saber, ficam espantadas. Eu não sabia que você era crente, você nunca falou nada, né? Já aconteceu isso já. Mas eu falo para todo mundo, olha, eu sou crente, eu professo a fé, né? Porque tem muita gente, principalmente os jovens, né? Quando os amiguinhos, encontram os amiguinhos aí, tá, os amiguinhos estão indo para uma baladinha, tal, ele está indo para a igreja, ele nem leva a Bíblia, né? Tem gente que não tem nem um exemplar da Bíblia. Eu espero que não seja o seu caso, né? Se for o seu caso, compra uma Bíblia, meu irmão, compra uma Bíblia.
né? Põe na mão e fala: eu sou soldado de Jesus e campeão no bem da luz. Amém. Dos exércitos de Deus. Marcharemos para o céu, avante vamos, né? É lindo, irmão, essa coisa é linda, né? Porque Também por exemplo, o Galego, quando ele começou a vir para a igreja, os amigos começaram a zombar na cara dele. é exatamente. Ó, pastor, lá vai o pastor. É, E aí ele acabou duvido, com né? vergonha, mas depois Duvido. Ele falou, teve uma hora que ele estourou e falou assim: chega, se eu for pastor ou não, eu sei que eu sirvo a Cristo. Então vocês param com essas coisas, que eu não gosto dessas brincadeiras. Para de brincar com meu Deus, que meu Deus não é Deus de brincadeira. Amém. Aí nunca mais brincaram. Amém, irmãos? É assim. Se posicionou, né? Você não ficou mais acanhado com medo É. de falar. Mas tá certo. Nós, eu e você, igreja do Senhor, somos o braço de Deus na terra. Tá entendendo? Nós somos o braço de Deus na terra. Como você precisa aqui, eu preciso pegar esse álcool aqui, nós temos um álcool gel aqui, se a polícia vem aí, né? Nós temos um álcool gel, eu preciso da mão e o braço, né? Para levar a minha mão para pegar o álcool gel aqui, ou pegar o copo de água. Eu preciso do braço, mesma coisa. E a mente, quem é? Cristo. Então a mente delega para minha mão, para mim pegar esse copo, e o braço ajuda. Então nós somos o braço de Deus na terra para pregar o evangelho. Isso é muito importante, irmão. Isso aí a gente guarda mais fácil na mente. Então, a partir de agora, chega dessa desculpa de não, eu comecei agora, não. Você falando, você tem poder, Deus te deu poder. Fala assim: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Entendeu? Nós vamos chegar nesse ponto aí, aleluia, e você vai ver que Deus, ele é maravilhoso, que Deus, ele é fiel, aleluia. Ele fala aqui, ó: pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera, não os fará dano algum, e imporão algum sobre um enfermo e curarão. Isso acontece conosco, irmão, mas nós temos que crer, nós temos que professar essa palavra, nós temos que evangelizar, aleluia, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Primeiro parágrafo: a evangelização como prioridade, né? Tem que ter prioridade na evangelização. Nós encontramos muitas resistências às vezes, porque nós precisamos de A ou B para evangelizar, para fazer um culto ao ar livre, que é a coisa mais difícil, parece que tem, de nós estarmos evangelizando num culto ao ar livre, pegar e sair falando, ou numa feira pública, panfletar e falar de Jesus, ou abordar as pessoas e falar de Jesus. As pessoas estão tão assim temente, né, com essa pandemia, com essa situação, que eles não têm tempo mais de nada, eles só mercado e querem ficar em casa, e as contas chegando, e tem gente que só Deus, né? A gente vê as notícias aí, pessoas chegando ao extremo, ao absurdo, né? Então, e muitas pessoas pedindo ajuda. E na pandemia, muitos, antes de acontecer isso, não pediam ajuda para você orar, isso e aquilo. Agora você vê tantas pessoas, só por causa dessa enfermidade, te pedem, nem liga mais nem pela crença, qual que você é, se você é crente, se você é católico, mas pede, pelo amor de Deus, uma oração, para que ele possa ajudar, porque sabe que nesse momento que nós estamos vivendo, é só Deus mesmo que pode ajudar. Onde que a gente Só Deus. pode usar essa E aonde a situação gente vê a mão de Deus. Então, a gente pode já... Exatamente. Pessoas que não se opunham a Deus, né, se reservavam de ouvir a palavra, hoje nos convidam para fazer uma oração, né? E eles ficam maravilhados, porque não é nós, é o poder da palavra que Deus deixou para nós. O Senhor falou assim, ó: eis que vos dou o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Entendeu? Para nós evangelizarmos, para nós pregarmos, para nós falarmos, para nós curarmos em nome dele, né? E a gente tem que tomar posse disso. Aqui diz: a divulgação das boas novas de Cristo é tarefa de todos nós. Como eu já falei, não é só do pastor, do grupo de evangelismo, não, é de todos nós. Eu tenho pessoas aqui que falam, evangelizam, trazem almas para a igreja, e você fala: pô, não tem cargo, não é evangelista, mas trazem almas para o Senhor, frutos, entendeu? Por quê? Porque todos nós somos um evangelista em potencial. Primeiro subparágrafo: o evangelho
Essa palavra vem de duas palavras gregas, advérbio, e bem, e angelia, que significa mensagem, notícias novas, né? Assim a palavra evangeliam quer dizer boas novas, boas notícias, notícias alvissareiras, né? Notícias boas. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Quando as pessoas vinham falar de Jesus para mim, né, no tempo antigo, no tempo quando eu não conhecia o evangelho, porém eu ia na igreja, né, com a minha mãe, mas não conhecia o evangelho, eu falava, que esse cara está falando aí? Conversa. Mas quando aquela palavra era direcionada de Deus para mim, o meu coração, ele tinha água. Eu falei, né? Que situação é essa? Eu vi uma conversa de dois crentes onde eu trabalhava, e nessa empresa eu era terrível, eu fazia coisa errada lá, só Deus. E eu estava na hora do almoço, meia hora, e eu vi dois crentes falando acerca de Jó, da Bíblia. Irmão Zé e o irmão Raimundo, irmão Zé e irmão Raimundo. Você viu lá, Jó? O inimigo estava lá e de rodear a terra, foi lá e falou, esse seu amigo aí é fiel, seu filho é fiel, Jó, só porque você abençoa ele. E aí veio a história de Jó e eu falei, aí depois eu cheguei nos irmãos lá, falei, irmão Raimundo, onde que está essa passagem, né? E ele falou, vai lá, eu peguei a Bíblia da minha mãe, católica, e fui lá e realmente era muita coisa para ler, eu não sabia mexer com a Bíblia. E aí eu achei essa parte que verdadeiramente eles estavam falando, e aquilo mexeu comigo. O que eles estavam fazendo? Uma evangelização. Eles estavam conversando um assunto sério, mas nós que estávamos ao redor, nós estávamos ouvindo. E aquilo ali mexeu comigo. Eu falei, será que é isso mesmo? Pô, nunca sabia. Aí eu fui procurar saber. Então nós temos que despertar nas pessoas, através da palavra de Deus, o desejo de conhecer a Deus. Porque quando nós passamos a conhecer a Deus, as coisas, as boas novas que nós recebemos, se tornam frutos em nós, né? Se torna salvação, né? Quem achou 1 Pedro 2:9 aí? Lê aí. Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciar os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Todos nós somos chamados para tirar as pessoas das trevas para a maravilhosa luz. Isso é palavra de Deus, que Deus deixou para nós. Atos 4:20. Atos 4:20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Amém? 29, do 4:29. Vai ler tudo? 29. 4:29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra. 30. A tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo filho Jesus. 31. Meu Deus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estava reunido, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mas, meu pastor, sabe o que eu entendo também? Eu até, louvado seja Deus por esses irmãos que falou de um assunto que te despertou em querer saber. E às vezes nós falamos de assuntos até circulares e quem está do lado desperta em querer saber. Mas eu acho que o fator gerador é estar cheio do Espírito Santo. Nós temos que pedir para que o Senhor nos enche do Espírito dele. E quando nós estamos cheios, quem convence o homem do erro, do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. Não é verdade? Não são vãos argumentos ou palavras oratórias muito bonitas de se falar, mas o Espírito Santo convence. Tinha dois homens, talvez até com pouco conhecimento e de uma maneira tão simples, falou de um autor na Bíblia que despertou, mas eu creio que quem despertou foi o Espírito Santo que habitava naqueles homens e convenceu o teu coração. Sim. Por isso que tem que ter assim, eu acredito que tem os que vão
Aqueles que oram e aqueles que são os mantenedores, os que mantêm a obra. Tem que ser um conjunto. Os instrumentos de Deus, né? Como o Senhor falou agora, nós somos os instrumentos. Como é que eu vou dar uma ordem na minha mente, para o meu braço pegar o álcool em gel, se o meu corpo não está ligado com a mente? E nós sabemos hoje que o cabeça é Cristo. Então, sim, o corpo de Cristo tem que estar ligado em Cristo. Nós estamos ligados na videira verdadeira que é Cristo, ele dá comando ao corpo, né? Vai, pregue. E muitas das vezes nós somos rebeldes, a palavra é essa. Porque Deus fala pra gente falar, fala pra gente dizer, a gente fala, não, eu não, hoje não estou preparada, agora não. Então nós temos que pedir o quê? Pra gente estar preparado verdadeiramente, é pedir para que Deus nos enche do Espírito. Que é o Espírito da ousadia, o Espírito da intrepidez, o Espírito traz a palavra à nossa boca, é tudo pelo Espírito. Então, falando assim, é basicamente facinho, né? Parece, né? Encher do Espírito, teoria, né? Mas as pessoas estão se enchendo de muitas outras coisas, de rancores, de prioridades, de situações, né? Que a gente vê na televisão, internet, muitas coisas. Nós passamos horas, às vezes, vendo coisas, conteúdos que não nos enchem do Espírito, mas nos enchem de preocupação, nos enche de desânimo, nos enche de situações, né? Então, a gente tem que ter uma certa vigilância nisso, né? A gente não, eu quero ser cheio do Espírito, mas você tem que desejar isso, até o tutano, e ser cheio do Espírito mesmo. Mas como é que nós vamos se encher do Espírito? Observando a sua palavra, lendo a sua palavra, né? Orando, jejuando, né? Que é difícil, né? Hoje em dia nós estarmos em jejum, em oração, nós temos que fazer propósito, nós temos que se derramar perante o Senhor, para que o Senhor possa nos abençoar. O único Salvador do mundo, segundo parágrafo aqui, o Evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados, na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, né? É o único Salvador. O Evangelho são boas novas que falam do reino de Deus, né? Do reino do nosso Deus, da salvação da nossa alma, né? E do perdão, né? Tem que haver o perdão dos pecados, né? Na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário por mim e para você, para que nós tivéssemos a oportunidade hoje de louvar e bendizer o nome santo do Senhor, né? Aleluia. Aqui nossa irmã Rose está falando aqui que não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito, né? Isso é muito interessante também. A gente está cheio de muita coisa, às vezes menos do Espírito, porque nós vamos ver quando nós estamos cheios do Espírito, quando a adversidade vir, quando o problema vir, quando alguém pisar no nosso calcanhar, quando alguém nos afrontar, sei lá, ter uma situação adversa, aí você vai ver se você está cheio de Deus ou se você está cheio de você mesmo. Você toma suas decisões, você toma suas... eu resolvo, deixa que eu resolvo, e não espere em Deus, né? Mas nós louvamos a Deus que nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Uma agência legítima, terceiro subparágrafo, diz aqui: cada crente dos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas, né? Está lá em Atos 8:4, que diz assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Os que estavam dispersos, porque depois do Pentecostes, aqueles que foram para suas terras, foram andar por aí, andavam falando do quê? Do Evangelho de Deus, né? Devemos seguir o modelo. Cada crente nos dias apostólicos era um próspero ganhador de almas. Eles saíam falando: rapaz, você viu o que aconteceu lá rapaz, o cara estava falando na minha língua, falando das maravilhas de Deus, e eu vim compreender, e eu quero passar isso para você. Eu quero que você também seja impactado, assim como eu fui liberto das drogas, né? Eu quero que outras pessoas, um amigo meu que agora está falando comigo, de muitos anos, ele se internou no mesmo dia que eu na casa de recuperação, o Henrique, e eu orando por ele, não, eu vou embora, não vou ficar aqui não, e tal, e ele foi morar na rua, ele passou uma situação muito difícil, né? Mas eu nunca deixei de orar, e hoje ele está numa missão, né? Ele foi resgatado, o Senhor achou ele, né? Está lá com os padres, mas está lá, né? Está sem usar droga, está trabalhando para o Senhor, está falando
de Jesus e nós se encontramos e estamos, né? Então vale a pena, né? A gente orar, vale a pena a gente pregar essas boas novas, falar, rapaz, sai dessa vida, vem para cá porque, né? Não é mil maravilhas, mas é muito gostoso. Mas nós temos eu acho aflições. que nos falta também esse entusiasmo, né, pastor Evandro? Então, mas esse entusiasmo, ele vem com o quê? Com esses estudos, com nós dando abertura para isso, porque um culto de ensino, um culto de doutrina é muito importante. Às vezes nós vemos diversos assuntos, mas se você for na internet lá e procurar, falar, poxa, como é que eu evangelizo? Como é que a gente não tem paciência de assistir, a gente não tem paciência mas quando a gente vê as pessoas, você vê o fruto da sua oração, por exemplo, né, que nem desse jovem, ele está liberto agora, está, né, galgando a sua libertação. Você, né, que nem outro dia eu encontrei um rapaz também lá na Princesa Isabel, todo daquele jeito, e passado alguns tempos, né, ele estava bem. Mas então isso é que nos motiva. Tá com essa cara de estranha? Isso nos motiva. Você ora pela pessoa, ela fica assim. Eu penso que eu estou falando alguma coisa errada, entendeu? Então, eles nos motivam a orar, e isso traz alegria para nós. Quando nós oramos por uma pessoa e a pessoa de repente aparece na igreja, né? Se entrega a Jesus, ou nós vemos, né? A pessoa traz um visitante e o visitante aceita Jesus e permanece. Isso nos enche, isso nos dá motivo para pegar a palavra. E isso é importante. Então, isso traz a nós o entusiasmo. Alegria. É. Tem um lugar da Bíblia que fala que nós não podemos perder a alegria da salvação. Sim. E tem muita gente que já perdeu, né? Está fazendo por fazer, né? Eu não conseguiria ficar sentado num altar sem se envolver, sem evangelizar, como é que eu posso explicar? Eu estar por ali por estar. Eu sou um obreiro, eu fico aqui. E eu só fico aqui. Eu não faço mais nada. Você entendeu? O nosso papel, não só do obreiro, mas do crente, do cristão salvo em Cristo Jesus, é evangelizar. Paulo, quando foi preso, ele estava atrelado ao guarda que ficava com ele. Ele ganhou o guarda para Jesus. Foi. O entusiasmo do apóstolo Paulo. Mas eu acho que é isso que nós temos que pedir para Deus. Eu sou uma pessoa muito assim, sabe? Eu não sei, eu gosto mesmo. Então eu acho que a gente tem que pedir realmente para Deus um entusiasmo de falar desse amor, porque é como se fosse, né? Eu acho que é Filipenses, né? Ele fala que é como se fosse um homem que estivesse num apartamento pegando fogo. Que você vai passar por aquele apartamento, você não vai fingir que nada está acontecendo. Você vai gritar, você vai falar para ele pular, você vai falar para ele, espera que o bombeiro está chegando, você vai pedir socorro. Eu acho que é isso que é a palavra de Deus. Quando você vê alguém nas trevas, é como esse seu amigo que você orou há muito tempo, é como se gritasse para ele e falasse assim, olha, você vai morrer, cara, e a morte é eterna. Tem ainda a oportunidade de você se salvar desse buraco que você se enfiou. Eu acho que a gente precisa ter esse entusiasmo de pegar a palavra. O que a gente pode falar também de esse entusiasmo são experiências com Deus, Sim. de você com Deus. Sim. Né? Eu sei que tem muitas pessoas que estão nos vendo agora, que teve essas experiências, orou e o Senhor respondeu, teve aquelas visões, aquelas coisas. É isso aí que nos motiva, é isso aí que nos traz a alegria, a experiência com Deus, né? Se eu não vou buscar ao Senhor, como é que eu vou ter experiência? Se eu não vou num culto de oração, orar ao Senhor, como é que eu vou ter experiência com Deus, né? Esses dias mesmo eu estava para ir num lugar e começou a chover, eu falei, eu não vou mais porque está chovendo. E o Espírito Santo de Deus falou assim, não, eu vou parar. Parou já, diminuiu, pode ir. Eu falei, meu Deus, eu tenho que ir. É o mestre que está falando, né? Cheguei lá, minha bênção estava lá. Glória a Deus. E se eu não fosse? Tinha perdido. E me motivou, me cativou, assim, falar, Deus é comigo. Porque muitas das vezes, por mais que nós estejamos na obra de Deus, se Deus às vezes nos deixa no silêncio algum tempo, nós falamos, será que Deus é comigo? A gente fica, será que Deus... A gente é muito mimado. Né? Mas Deus é comigo, é com você, é com você que está aí de casa questionando, será que Deus é comigo? Deus é contigo sim, Ele te chamou, Ele te levantou para que você vá e dê fruto, né? Igual a figueira,
Foi lá achar o fruto lá, não tinha fruto, tinha folha, está bonita, né? Tem gente que está bonito, tá, mas vai procurar um fruto, não tem. Aí Jesus falou, ó, não nasça mais fruto de ti. Ela, a bichinha, secou. Isso é forte, né? Isso é forte, pastor. Então a gente tem que dar fruto. Vá e dê fruto. Mas também Para... tem, tipo assim, a pessoa que tá afastada, aí ele vê você indo, aí fica vendo, né? Você indo, aí você volta, aí você vem, aí aquilo dali vai nascendo dele de novo. Vai, porque tá vai, fraco, né? E tá acontecendo alguma coisa, né? Na vida dela, tá vendo alguma coisa. E a pessoa acaba voltando porque vê em você. E aí quando Exatamente. essa pessoa volta, te dá um entusiasmo. Você continuar, ele voltou, ele Continuar. viu algo. Da É. Se tivesse visto, que ele nós não tinha precisamos visto, de né? sinais. Em Atos, aqui no capítulo 5, verso 41 e 42, retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados, dignos de padecer afronta pelo seu nome. E todos os dias no templo, nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Os apóstolos, eles sentiam um prazer de serem, você entendeu? Vai, seus vagabundos, vai, fala, né? Eles tinham prazer naquilo porque estavam realmente incomodando o inferno e tendo experiências com Deus, anunciando a palavra de Deus, glorificando o nome do Senhor, né? E aquilo ali motivava eles, essa experiência que eles tiveram, e eles iam de casa em casa, diz a palavra aqui, anunciando, não cessavam, eles não paravam. Prenderam eles, puseram um calabouço, falaram, se vocês não parar de falar desse Jesus, aí vocês vão ver. Vocês vão morrer, vocês vão ficar presos. Tal, soltavam os cabos, os caras estavam falando de Jesus lá. Mas eu não falei que não é para falar desse Jesus. Nós não podemos orar para. Mas olha aí, pastor, nós temos que aprender com esses homens. Meus irmãos, como nós, né, somos. Como nós somos deficientes em determinadas áreas, né? Os caras apanhavam. Né? Teve uma vez que eu dei um panfleto para um rapaz. O rapaz fez assim com o panfleto, amassou o panfleto assim e falou, ó. Toma aí a sua palavra de Deus. E eu fiquei assim com a boca aberta, aí eu peguei o papelzinho, desamassei ele com carinho, passei na perna assim, desamassei e entreguei para outro. Mas aquilo foi uma afronta, tipo assim, ó, não adianta você ficar dando papelzinho. Mas foi através de um papelzinho que a palavra entrou no meu coração também. Eu peguei um papelzinho no chão, ali eu subi no ônibus, eu peguei... Aí diz assim, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançar ele fora. Eu li aquele versículo dizendo assim, você está drogado, você está bêbado, está prostituído, você pode vir desse jeito que você está, que eu não vou te lançar fora. E eu falei, você não vai mesmo me jogar fora? Olha que interessante. A palavra, irmão, um panfletinho que algum irmão deu para alguém, aquele alguém falou, isso não serve para mim. Mas eu vi, era um folhetinho amarelo, eu lembro até hoje, né? E eu li aquilo e aquilo, puf! Você me aceita mesmo? Mas você sabe, pastor Evandro, que uma vez também eu fui entregar num ônibus também para uma moça, e ela fez assim, eu não quero não. Nossa, aquilo foi uma flecha no meu coração. Para desanimar. Para desanimar. Mas aí depois eu entreguei para uma outra pessoa naquele mesmo dia. Mas eu fiquei tão assim, até hoje aquilo me precisa de cura. Amém? Vamos seguir em frente, porque ai, meu Deus do céu. Aqui no segundo parágrafo, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? A nossa teologia, primeiro subparágrafo, antes convém ressaltar que a nossa teologia é pentecostal. Eles falam do arminiano, calvinismo, né? Eles vão falar disso aqui, né? E o segundo parágrafo aqui, por quem Jesus morreu? Morreu por todos, todos nós, calvinistas, arminianos, todos nós, né? Porque eu não sei explicar direitinho aqui, tem dois tópicos aqui, né? A expiação limitada, né? Que essa não é a que nós cremos na expiação ilimitada. Então, eu vou ler essa daqui, que é o B. Isso significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, não foi só para os predestinados, né? Mas foi por toda a humanidade. Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo. Testificamos que o Pai enviou seu Filho para o Salvador do mundo, e não somente de algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. Olha que interessante.
né? E tem alguns falando, tem os predestinados, né? Tem essa história de arminiano e calvinista, entendeu? Então nós acreditamos na expiação ilimitada, né? Porque todos aqueles que aceitarem o sacrifício de Jesus serão chamados filhos de Deus, né? Se todos vão ser salvos, depende da nossa conduta, né? Depende do nosso caráter, depende da nossa comunhão com o Senhor, né? Não adianta nós sermos crentes por fora, né? E por dentro nós somos pessoas desprezíveis, enganadas, enganando pessoas, fazendo, né, do evangelho aí o que acontece por aí, que é um comércio, não, a nossa visão, a visão da igreja IERV é para ganhar almas para o reino do Senhor. Para a nossa igreja ficar abarrotada, não, é para qualquer igreja que Deus direcionar esta alma. É essa a nossa visão. Nós proclamamos a palavra de Deus para que essa alma seja salva e ela possa salvar mais umas 1000, mais umas 2000. É aqui, se ela quiser ficar aqui no ministério, amém. Se não quiser, pode ir para outro, mas tanto que vá e dê fruto, né? Mas, pastor, realmente uma alma que está perdida, né, que está sofrendo angústias e aflições, ela não quer saber se você é calvinista ou se você é arminiano, né? Ela quer saber do que ela pode, o que nós podemos trazer para ela para aliviar aquela alma, né? E assim, o Senhor Jesus já me deu um selo da promessa e da salvação. Eu não quero mais nem que seja calvinista, nem arminiano. Esse selo para mim basta. Então a gente tem que, às vezes a gente entra em discussões tão menores, perto do que a obra de Deus pode trazer para nós. E às vezes isso nos impede de fazer a obra. Não, né? olha só, a irmã contando aqui que uma senhora muito simples escreveu umas palavras, né, de amor, conforme as palavras de Deus. Os motoboys estavam escutando um louvor. Sim, eu vi essa carta. E aí ela entregou para cada um e ainda pediu desculpa pelo erro de ortografia. Tem evangelismo maior, pastor Evandro? Eu não tenho os papelzinhos, mas Deus mandou eu escrever isso aqui, eu vou escrever e vim entregar para quem eu ver na rua. Aí entregou para eles todos ali. Eu creio que essa palavra entrou no coração deles. Entrou e veio até para nós. Veio até pra e nós vemos lá a foto. E ele era bem sonho, ele falou que quase não conseguia nem andar, mas estava lá, entregou para eles. Você está entendendo? É isso que nós precisamos. Sim. Nós não temos carro, nós não temos microfone, nós não temos potência, mas nós temos a fala, a boca. Pastor, algo nós temos, porque o Senhor Jesus não despede ninguém com as mãos vazias. Então, algo nós temos sim. Não, mas o que eu digo é para fazer isso. Nós precisamos arrumar uma caixa de... nós precisamos de um microfone. Eu preciso que alguém venha me ajudar. Se Deus te levantou ao evangelismo, você tem que evangelizar. Né? Não tem que esperar ninguém chegar. Nós temos que... Não acelerar daqui. Terceiro parágrafo, evangelização local e transcultural. O Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja, principais, né? Precípuas quer dizer principais da igreja, né? Missões e evangelismo, né? Coisas que às vezes nós passamos longe disso aí, né? O que é evangelização aqui? O primeiro subparágrafo é o ato de comunicar as boas novas de salvação a todas as pessoas que por meio de palavras e ações, né? Ações, por que ações? Você fala, às vezes a pessoa está passando uma necessidade, você vai lá orar, evangelizar e você leva um alimento, você leva uma roupa, você leva alguma coisa, né, com palavras e atitudes. Sim. Não chegar lá, a pessoa está com a dispensa vazia e você fala, vou orar a Deus e Deus vai trazer, né? Sendo que nós podemos fazer um movimento, pegar de algumas outras pessoas, juntar um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho que você tem e chegar lá e abençoar esta alma. Se você né? quiser nos ajudar na Marmitex, pastor. Isso significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Geralmente é uma ação acompanhada da obra social. É o que eu falo com você. Nós estamos aí, pouquinha força, entregando uns marmitex aí e procurando disseminar a palavra de Deus. Porque se a gente vai num centro onde tem muitas pessoas, não se ouve a palavra de Deus. Então, nós estamos pegando
pessoas, grupos pequenos, e podemos falar, olha, de Jesus, podemos falar de né, entregar o alimento, não só a palavra, mas o alimento, com ação social. E isso aí é importante para nós. Nós não queremos com isso dizer que nós somos bonzinhos, que nós somos melhores que os outros, de maneira nenhuma, né? Nós somos pecadores e precisamos da remissão do Senhor. 2, as missões. O trabalho de missionário é a evangelização entre as pessoas de culturas diferentes da nossa, diferentes da nossa. O cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo e nem distribuir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. Cada país tem a sua cultura. Eu não posso chegar lá na Zâmbia ou lá na Escócia, onde os homens usam aqueles saiotes, né, que eu não sei como é que fala. Você também não sabe, irmão, não inventa. Pegar aqueles homens lá e falar, não, você não pode, isso aqui Não, eu tenho que respeitar o costume e saber como eles adoram a Deus, né? E pregar esta palavra. A palavra é universal, em qualquer lugar dessa terra, deste mundo, a palavra é a mesma. É kilt. Mas o costume das nações são diferentes. Tem uns que adoram a Deus dançando, né, pulando, com os trajes. E isso são culturas diferentes que nós devemos aprender, que nós devemos ter ciência para quando nós formos em algum lugar, né, não ficarmos criticando, mas por que as pessoas andam assim? Não, nós temos que, primeiro, antes de evangelizar lá, nós temos que fazer um curso, saber o que é a região, qual é o costume daquela região, qual é o costume daquela casa, qual é a cultura daquelas pessoas. Além de você ter que aprender o idioma, você tem que aprender a cultura, porque chegar lá eles não comem feijão, e você come feijão com farinha aqui. Chegar lá não tem feijão. Aí tem que se adaptar. Aí você tem que se adaptar. O que eles comem lá? Eles comem um besouro lá que dá nas matas lá. E é que eles todos comem. E você vai falar que aquilo... Você tem que se adaptar, né? Então Deus nos dá todo essa estratégia para nós podermos falar da palavra de Deus, que é universal em todos os lugares. Você vai na China, é essa mesma palavra que é pregada no Brasil. Você, né, do evangelho genuíno. Agora tem situações que disseminam, tem seitas, tem coisas que põem um bocado de coisa aí, né? A real doutrina é a palavra de Deus, né, pastor? A verdadeira doutrina é a palavra de Deus, sim, né? O ensino de Deus, que Deus deixou para nós, né? Terceiro, o desafio de hoje. Jesus disse, o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem Judéia, nem Roma, nem minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para o primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois ser testemunhas até os confins da terra. Mas mandou pregar tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ele não falou, vai lá em Jerusalém. Tanto faz em Jerusalém, ou, né, Madrid, Espanha, não sei onde Deus pode te enviar, né? Isso fala de simultaneidade, do contrário. O evangelho estaria ainda em Israel. Se fosse assim, só em Samaria, só em Jerusalém, então só estaria em Israel. Mas não, isso foi disseminado para o mundo todo. 12 homens, olha, coisa linda. 12 homens conseguiram, né? Pois formaram 70, depois 120, e aí... milhares e milhares. E alcançou todos os continentes. Ainda tem alguns continentes que não conhecem a palavra de Deus. O senhor entende, né? pastor Evandro, que agora é muito mais rápido até a disseminação aí do evangelho, por causa da internet. Sim. E tudo ao mesmo tempo. Aqui mesmo fala também, né? Que Jesus falou, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem, Mateus 10, 23. Tem que percorrer até ele voltar. Quando todo mundo ouvir, pode não aceitar. Pode não aceitar. Mas vão ouvir. Vai ouvir. Vai saber.
para dizer, chegar lá, eu não ouvi, Senhor, isso aí nunca chegou até mim. É igual você tá numa sala de aula, o professor deu a matéria na hora da prova, mas eu não ouvi, o problema é seu, você estava lá. É uma visão globalizada, né? É uma visão globalizada isso. Então, que a conclusão diz, a Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos, né? Mas há necessidade de alguém para levar essa mensagem de vida. Já faz quase 2000 anos que os cristãos vêm pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Então, meu irmão, minha irmã, que você que nos acompanhou aí até agora, esse presente momento, que Deus possa abençoar a sua vida, que você saiba que você é um evangelista em potencial e o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Nós vamos orar agora, vamos agradecer a Deus. Qualquer dúvida que você tiver, pode me chamar no particular, né? Que a gente procura sanar, mas é um estudo muito bom, né? Nós estamos falando sobre o verdadeiro pentecostalismo, né? A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Então isso é muito importante. Quando a gente fala pentecostal, não é só pular, falar em línguas, não. É pentecostalismo, é em todas as áreas. É essa vontade de falar de Jesus, é esse desejo, a alegria da salvação. Isso é um pentecostalismo, porque nós estamos vivos, né? E o nome do Senhor vai ser glorificado. A Bíblia diz que a seara é grande, mas porém poucos são ceifeiros, né? Mas que nós possamos fazer parte desses ceifeiros, que nós possamos fazer parte desses homens, dessas mulheres que falam do amor de Jesus, ainda que sejamos oprimidos, ainda que sejamos ignorados, sejamos escorraçados, mas nós tenhamos a coragem de falar do amor de Deus, e o nome do Senhor ser engrandecido, né? Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te damos graça, Senhor, por mais esta oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de falar da Tua palavra, de aprender do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa tomar cada vida, cada família aí representada, meu Pai, nas Tuas mãos, engrandecendo, bendizendo o Teu nome. Entra com salvação, cura, Senhor, dessas enfermidades, dessas doenças, meu Pai, dessa solidão. Senhor, o Senhor levantou vasos, o Senhor levantou, aleluia, pessoas valorosas, meu Pai. Senhor, identifica, testifica no coração dessas pessoas hoje, meu Pai, do Teu amor, da Tua graça, em um nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos que o grande amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Seu Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, e o povo santo nesse santo lugar diz amém. Deus abençoe, uma boa noite em nome de Jesus. Aleluia.